Olá, boa noite. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a comunicação não violenta no ambiente de trabalho. Pedro, Olá, olá, bem-vindo. obrigado. Primeiro quero te agradecer, né, por ter aceitado o convite. Estou bem feliz da gente poder conversar sobre esse tema que me toca bastante e que eu sei também que te toca, que faz parte do teu trabalho. E queria pedir para você se apresentar primeiro, né? E te dizer que é uma alegria a gente poder estar aqui compartilhando esses momentos essa noite. Obrigado. Quantos minutos eu tenho para me apresentar? Só para entender a intenção, o Acho que é panorama. rápido, coisa rápida. Tipo Na 30 verdade, isso é segundos. o tempo que você quiser. Tá. Bom, para quem não me conhece, então hoje em dia, eu vou falar o que eu faço hoje em dia, porque eu já fiz muita coisa, né? Então, hoje em dia eu trabalho principalmente com comunicação não violenta e com práticas que ajudam aí as pessoas puxa, a se conectarem umas com as outras e a se conectarem com elas mesmas e criar estratégias, né, para diminuir aí as desigualdades nos relacionamentos, na sociedade, né? Então, práticas cooperativas, práticas de diálogo. Sou voluntário do CVV também, que é o Centro de Valorização da Vida. Tem um monte de coisa aí, mas por enquanto acho que é isso. E Tá tu? bem. Quem é tu? Quem sou eu na fila do pão, né? Quem é você? Então, hoje eu também me dedico ao trabalho com a comunicação não violenta e com a disciplina positiva. Então, eu trabalho basicamente com grupos, né, com pessoas que têm o interesse em melhorar seus relacionamentos. Eu sou formada na fonoaudiologia, né, trabalhei por 20 anos, quase 21 anos como fono e escolhi encerrar isso porque eu senti que a minha alma estava mais presente agora com essa outra visão da comunicação e das conexões. Então é isso. Bom, como eu sempre falo, né, que a gente sempre se encontra, eu gosto de que para as lives a gente pense um pouquinho juntos e não foi diferente dessa vez com o Pedro. A gente se encontrou, pensou o que faria mais sentido a gente trazer para as pessoas, né, e compartilhar sobre esse tema, que é a comunicação não violenta nos nossos relacionamentos profissionais, né? Como que a comunicação não violenta pode contribuir com a nossa vida, quais são as coisas mais comuns, os problemas das pessoas. E eu queria convidar as pessoas que estão aqui vendo a gente, então obrigada por vocês que chegaram aqui. Queria dizer para vocês que vocês são super convidados e convidadas a falarem, né, palpitarem, colocarem a sua percepção, suas dúvidas, suas contribuições também com a gente. Vai ser um prazer estar junto com vocês. Bora lá? Bora conversar um Bora lá. pouquinho sobre isso? Então, vamos lá. Pedro, quais são as coisas que você escuta que são os maiores desafios das pessoas nos relacionamentos de trabalho, assim? E aí, eu queria falar que a gente acabou conversando bastante, que isso é tão amplo, né? Isso vem desde de uma relação num ambiente que é um pouco mais restrito, com menos pessoas, né? Como consultórios, me ajuda, outros mais pequenininhos assim. Relação assim, tipo um terapeuta e um cliente, né? Um dentista e um cliente, ou colegas ali de pequenos negócios, né? Nessa Isso aí. proporção menor, assim, né? Alguém que presta serviço para você, ou você que presta serviço para outra pessoa, relações profissionais, né? Isso aí. Desde esse âmbito até o âmbito corporativo com mais pessoas, com mais colaboradores, mais equipes, times, enfim. Então, bora lá. O que você escuta, Pedro, que são os maiores desafios das pessoas? Eu acho que tem muitos, assim, mas alguns que me vêm em mente agora, alguns desafios nesse ambiente profissional, eu acho que são
os conflitos, assim, né? Os conflitos que vão acontecendo, que fazem parte aí da nossa vida, mas que muitas vezes ou são ignorados, ou são passados para debaixo do tapete, ou são resolvidos de uma forma muito, sei lá, vou chamar de atropelada, assim, ou muito rápida, assim, e deixam resquícios ali, né? Deixam nós na garganta e deixam mágoas ou coisas que fios soltos assim, né, que podem continuar influenciando o relacionamento das pessoas e a qualidade da vida delas, assim, né? Então, acho que isso é uma das coisas, assim, conflitos, né? Como é que a gente lida com conflitos e mas tem muitas coisas assim que rolam no ambiente de trabalho e que podem ser beneficiadas, né, com a CNV. Quer falar um pouco Uhum. o que você ouve aí, a galera falar sobre isso? Sim, pode ser. Também fica dentro, né, da questão do conflito, ou como a gente consegue se comunicar sendo que existe uma diferença de hierarquia, né? Como que eu posso falar para o meu chefe do que está importante para mim, que daí não vem a ser um conflito externo, mas é um conflito interno de alguma maneira, né? Então, às vezes a gente tem dentro dessas dinâmicas alguém que é hierarquicamente superior a mim, né? E eu tô lá com alguma coisa pegando muito, eu preciso falar, porque isso está atrapalhando minha qualidade de vida até, né? Eu preciso trazer para essa pessoa o que é importante, mas eu tenho medo, né? Então, essa é uma das questões também que eu vejo que está super presente. Uhum. Uma outra questão é isso, assim, até que ponto... Nossa, um monte de gente chegou. Oi, gente! Quem chegou agora, quero falar que a gente está super convidando vocês para participarem e darem pitaco aqui na nossa conversa. Vai ser uma alegria se vocês participarem também. Então é isso, assim, aqueles sistemas de feedback das empresas, né? Então uma coisa que eu acho super comum de acontecer, a gente estava conversando, né? Ser humano tem lá um sistema de avaliação, um sistema de feedback, tem 10 itens, 9 são coisas legais, assim, tá mostrando Uhum. uma coisa foi difícil, tá a melhorar de alguma maneira. O ser Uhum. humano vai lá e se agarra com todas as forças na dor de ter escutado esse a melhorar. E às vezes isso causa um conflito interno, e diante dessas questões de poder, dinâmicas de poder, que acho que é bem legal a gente falar um pouquinho, né? Uhum. Pode acabar impactando, assim, as questões de competição, às vezes, né? Isso Sim. também acho que é uma questão, então, que traz desconforto para as Uhum. pessoas, Uhum. né? É Ou isso um que você. cliente muito difícil, que daí entra no conflito, né? Sim, sim. Isso que você falou das relações hierárquicas, né? Relações de poder, assim, acho que isso é muito importante de ressaltar dentro das relações profissionais. Se a gente não aborda essa perspectiva das relações de poder, não faz sentido, porque é um ambiente que muitas vezes tem essas relações de poder estabelecidas e reforçadas pelas pessoas, Uhum. né? E a comunicação não violenta propõe formas diferentes das formas convencionais da gente se relacionar. Então, não propõe que as pessoas se relacionem a partir de um poder sobre o outro, né? Porque muitas vezes esse jeito da gente se relacionar pode ser muito eficiente para muitos processos, né? Eu tenho poder sobre você, eu forço um processo ou eu me fecho a saber o que que você acha, o que que você pensa, o que que é importante para você, porque alguma coisa precisa ser resolvida, né? E aí eu ativo aí, eu uso esse poder que eu tenho sobre você e a coisa muitas vezes anda e funciona, mas a qual custo, né? Então a comunicação não violenta eu acho que é muito legal exatamente para repensar assim, o que que a gente quer fazer e como que a gente quer fazer. Porque ela propõe que a gente atue aí no poder com o outro, né? E não sobre o outro. Então, esse tema é muito importante, assim, porque
Por exemplo, se uma empresa não está querendo criar um ambiente de diálogo, é difícil cultivar o diálogo dentro da empresa, né? Ou se um superior não está querendo cultivar relações dialógicas, é muito difícil. É que nem nadar contra a corrente, né? Então, eu acho que isso é muito importante de falar, porque todas essas pessoas estão envolvidas em criar esses ambientes, né? Então, não é responsabilidade só de uma pessoa. Mas, assim, é importante, eu acho, que a gente nomear tudo isso para saber quem são todos os envolvidos, quais são as responsabilidades de cada um e por que que não é responsabilidade só minha ou só de outra pessoa estabelecer relações mais saudáveis, né? Porque muitas vezes pode ser isso, descobri agora a comunicação não violenta. Aí eu vou lá na minha empresa ou nos meus relacionamentos de trabalho e, tipo, fala assim, não funciona essa CNV. Então, acho que é importante reconhecer, né, o ambiente e a força que o ambiente proporciona para os relacionamentos, porque muitas vezes vai ser mais difícil mesmo você estabelecer um relacionamento dialógico dentro de um ambiente muito competitivo, muito hostil, muito violento, né? Mas mesmo assim, eu acho que é possível, assim. Uhum. Você falou duas coisas que eu queria ressaltar, assim, quando você fala do custo, né? E aqui eu já fixei para a gente falar, porque a Maria, ela pediu para a gente falar sobre a questão emocional, né? Que é tão falada nesses tempos, que gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre isso também. Dani, só uma pergunta técnica. Você tem como botar um comentário fixo aí com, tipo, o tema da nossa live? Eu Tenho. já vi as pessoas fazendo isso, eu não sei como é que faz isso. Então tá. Você quer falando enquanto eu vou fazendo isso, sobre essa questão da educação emocional e o quanto a CNV pode contribuir com isso? O que isso Uhum, conecta, né, com a uhum, CNV, que eu acho que pode atender uhum. a Maria. E aí eu vou escrevendo. Maria, deixa eu ver se eu pego a sua pergunta aqui, só para entender melhor qual que é a sua pergunta. Galera, inclusive façam perguntas aí, tá? Eu não, eu acho que eu caí, voltei e perdi a pergunta da Maria. Qual que é a pergunta, Não, ó, Dani? vou falar para você. Ela pediu para a gente falar sobre a educação emocional, tá? Ah, tá, E aí eu tô falando tá. para você, e ela falou assim, gostaria que vocês falassem algo, se possível. Uhum, Eu uhum, acho que a gente pode falar como que isso se conecta com a CNV e como que isso pode, no contexto do trabalho, talvez, né, Pedro? uhum, uhum, Contribuir, porque eu acho que antes de eu fixar o comentário, acho que esse é uma das questões que talvez pode até trazer um pouco de resistência para as pessoas quando elas uhum, pensam em CNV no ambiente de trabalho, uhum, né? Porque tem uns mitos assim, tá, mas então quer dizer que eu vou ter que ficar falando de sentimentos no meu trabalho? uhum, uhum, Caramba! Mas eu vou uhum, me sentir vulnerável, eu vou ficar exposto. Não, eu não falo de sentimento nem com a minha família, uhum, né? uhum. Como é que eu vou fazer isso? Que doideira! Isso pode ser uma resistência Sim. à entrada dessa abordagem mais colaborativa, digamos assim, né? Então Uhum. eu vou passar a bola para você e vou fixar aqui o Tá. comentário. Então, realmente assim, baseado nas coisas que eu já vivi até hoje em empresas, muitas vezes as empresas, ou nos ambientes de trabalho, né? Não precisa ser necessariamente uma empresa, mas é muito louco isso, essa separação que a gente faz como sociedade de nas relações profissionais a gente não fala sobre sentimento, né? Ou melhor, quando a gente fala mais quando a coisa tá, quando a gente tá feliz, alegre, satisfeito, e tal, né? E sentimentos assim mais difíceis ou mais desconfortáveis, geralmente a gente não coloca. Estou falando a gente como sociedade, né? Então, muitas vezes numa empresa não se fala sobre o que as pessoas estão sentindo. Só que somos seres que sentem o tempo todo, né? Então, é como eu estava pensando até nessa metáfora assim, porque é uma coisa que está sempre lá, mas é como se o ambiente ignorasse que aquilo está acontecendo. Então é quase como a gente na empresa a gente não ter banheiro, porque não, aqui a gente não fala sobre esse assunto e não cuida desse assunto. Então, se você quiser ir no banheiro, você tem que ir fora da empresa. É quase isso. Por quê? Porque as nossas necessidades fisiológicas
são tão vivas quanto as nossas necessidades sentimentais. Então, assim, não dá para, tipo, tapar com uma tampa e falar, não, aqui a gente não fala sobre sentimentos, né? Agora, também pode ser muito desconfortável quando, sei lá, eu estou aprendendo a CNV e eu falo assim, não, agora eu acho importante falar sobre os sentimentos e tal, e agora eu vou lá nas minhas relações de trabalho e vou falar sobre os meus sentimentos, porque esse é o certo, né? Também não acho que é isso, porque a gente sempre tem que considerar. Tem não, né? Mas eu acho que é legal considerar o contexto onde a gente está tentando trazer a transformação. Se a gente traz uma coisa muito diferente de fora e quer impor aquilo lá, né? O contexto ali não está acostumado. Então as pessoas vão estranhar, né? Então é toda uma transformação cultural para que isso comece a ficar mais assim vivo e mais na mão das pessoas, né? Agora, em relação a essa coisa da educação emocional, a educação emocional eu acho que é uma questão básica, fundamental, assim, que pode, e muitas vezes acontece já em muitas escolas, né? Que trazem esse conteúdo emocional para as crianças, ajudando as crianças a identificar o que elas estão sentindo, do que elas estão precisando, né? E se comunicarem dentro desse campo. Mas pode existir um processo de educação emocional também nas relações de trabalho. Então, assim, se eu, tanto de um ponto de vista empresarial, se eu sou um líder ou se eu sou um diretor de uma empresa, eu posso implantar um treinamento, já fiz vários treinamentos de educação emocional em empresas, mas também se a empresa não implanta, como é que eu faço um processo de educação emocional meu, interno, né? Já que, sei lá, meu chefe ou minha empresa ou meu grupo de trabalho não estão querendo implantar isso, como é que eu faço isso internamente para isso me ajudar? Também existe essa perspectiva, né? Como é que eu me educo emocionalmente no sentido de perceber mais o que eu estou sentindo, o que me incomoda, como é que eu lido com os meus incômodos, do que eu gosto Uhum. também, né? Porque a vida não é só incômodo, né? É reconhecer também aquilo que é importante para mim e como é que esse processo pode ir me ajudando a lidar com esse ambiente de trabalho que muitas vezes não é dos mais acolhedores, né? Não é dos mais dialógicos, assim. Uhum. Então, acho que esse processo pode ser feito em vários níveis, tanto num nível mais macro, assim, né? Quanto num nível mais interpessoal e um nível mais interno também. Então, eu estou escutando você falar que a gente sabe do quanto isso é importante, né? Porque a gente se desconectar dos nossos sentimentos e culturalmente, para algumas pessoas, culturalmente e de onde elas vêm, né? Quanto a gente tem influência da nossa educação, tanto do que a gente recebeu em casa, então instituição família, instituição escola, e aí a gente vai, né? Nesse, nessa roda a gente pode ter entendido lá atrás que demonstrar sentimentos é uma coisa perigosa, que se tornar vulnerável é perigoso, né? Mas então, ok, se eu não estou aberto para, nesse momento, abrir o que eu estou sentindo, mas que pelo menos eu entenda o que se passa comigo, né? Uhum. Porque isso pode me ajudar a buscar apoio interno ou externo, né, de alguma maneira, para que eu possa lidar com as coisas que acontecem de uma forma mais saudável. Uhum. Porque quando a gente fala de conflito, e de conflitos que não têm o seu lugar para serem olhados, né? Porque dentro da perspectiva da CNV a gente entende que o conflito ele é importante porque ele é um sinalizador de que alguma coisa está transformada, que alguma coisa precisa ser cuidada, né? Uhum. Então eu acho que é importante a gente também falar sobre isso, Pedro, porque às vezes a gente tem uma crença de que o conflito é algo ruim, é algo danoso. E o conflito pode ser um grande convite para que a gente Sim. possa cuidar das coisas que são importantes. Então, mesmo que eu não vá, num primeiro momento, cuidar disso, ou enfim, não vai expressar para essa outra pessoa, ou se eu tenho esse hábito de ir deixando, eu vou deixando, né? Mas aquilo me incomodou. Pode ser uma coisinha que
No outro dia, mais uma coisinha não tão grande. E a gente vai deixando. E o que acontece dentro da gente depois de um tempo? Às vezes, esses pequenos conflitos viram uma grande montanha, difícil de transpor, de desconexão, né? Então, eu acho que a CNV pode apoiar a gente também, tá? Ok, existe esse conflito, existe isso que é importante para mim cuidar. Como eu posso cuidar disso sem me desconectar extremamente do outro e sem abrir mão também daquilo que é importante para mim? Porque senão uma guerra pode iniciar dentro, né? Então, eu acho que esse é o grande convite. Eu acho que, para mim, é o que a CNV pode contribuir muito, assim. Mesmo que ninguém mais esteja dentro dessa instituição pensando nisso, porque isso pode ser uma resistência também, né? Não sei a tua Sim. visão. É óbvio que você falou antes, né, da metáfora de nadar contra a maré. Mas eu quero continuar nadando na mesma maré que todo mundo, ou isso já não está sendo legal, né? Deixa eu ver que as Uhum. pessoas escreveram coisas aqui. Deixa eu ver. Sério, não aparece nada pra mim. Eu acho que deu um pau aqui. Não aparece nada pra Sério? mim. Uhum. Várias coisas. A Gislene escreveu assim: nesses ambientes virtuais, principalmente nas empresas, como estimular as conexões significativas, trazendo mais a CNV também como uma ferramenta de apoio da comunicação escrita, que é um pouco mais fria. Que Uhum. legal, né? Sim, muito legal. Posso Você comentar? quer? Comentar. Bom, eu acho que tem vários pontos de vista, né? Tem o ponto de vista das pessoas que têm mais poder de criação de espaços. Então, sei lá, lideranças, donos, donas, diretores e diretoras de empresa têm mais espaço de propor coisas do que geralmente as pessoas que estão ali na cadeia alimentar ali, mais embaixo, né? Então, eu acho que assim, independentemente de que nível hierárquico a pessoa está naquele grupo de trabalho, é sempre possível buscar qual é o espaço de criação e de proposição naquelas relações. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas até deixam de sugerir coisas, e eu até entendo, porque, Uhum. né, às vezes tem sugestões que não são acolhidas e aí as pessoas desistem de sugerir coisas. Mas eu acho que qualquer pequeno espaço para que as pessoas consigam começar a fazer alguma coisa ali, aquilo pode ir crescendo, né? Então, é, pode ser tanto uma dinâmica que alguém propõe de cima para baixo ali, né, na diretoria ou liderança, mas também pode ser um convite que alguém faz, tipo, vamos fazer um grupo de estudos, ou vamos fazer umas dinâmicas, né? Vamos jogar algumas coisas. Qualquer prática que possa ir criando conexão, porque a CNV se trata disso, né? Como é que a gente cultiva relacionamentos que a gente possa estar conectado. E conectado não quer dizer necessariamente um gostando do outro, né? Ou um concordando com o outro, mas que práticas que a gente pode criar juntos para que a nossa convivência poxa, seja saudável, né? Minimamente saudável e conectado, e tal. Então tem muita coisa que dá para fazer inspirada na CNV, desde pequenos convites de conversas, né? Ou conversas um para um, ou também assim, criar, vamos fazer uma roda de conversa sobre alguma coisa, sobre um tema, né? Ou também até encontros, porque assim, a partir do momento que as pessoas começam a pensar que aquilo que eu estou propondo pode realmente beneficiar elas, elas vão se Uhum. inclinar mais para experimentar. Geralmente existe uma recusa em relação àquilo que eu não sei exatamente onde é que vai dar, né? Ou que eu não concordo, que é uma coisa muito estranha e tal. Mas quando a gente começa a conseguir comunicar isso, é até um exercício empático com as outras pessoas, né? Então, se eu quero convidar outras pessoas para fazer uma atividade comigo, eu posso imaginar como é que essas pessoas poderiam se beneficiar dessa atividade. E esse exercício empático de imaginar
o que será que é importante para essas pessoas, para elas quererem participar dessa atividade que eu vou propor, esse exercício já aumenta as chances dessas pessoas quererem estar comigo nessa atividade. Então, em vez de simplesmente propor uma atividade, você pode falar assim, eu estou pensando nisso aqui. O que você acha? O que seria interessante para você ter nessa experiência para que valesse a pena, né? Então, também um processo de co-construção, assim, não precisa também querer imaginar tudo sozinho ou sozinha, né? Você pode ir construindo aos pouquinhos esse espaço. Você sabe que eu acho interessante? A gente não entra, Gislene, na questão da escrita, né? Mas estimular as conexões significativas pode ter uma prática que é muito, muito simples, né? E que talvez você tenha uma pessoa ou duas mais próximas de você no teu trabalho, ou mesmo um time, né? Uma equipe pequena, não sei. Mas criar o hábito de chegar e de falar como você está chegando, né? Que a gente chama de check-in. Como a gente chega num hotel e conta e mostra, né, quem a gente é, como a gente está chegando ali, né? O que a gente está trazendo na nossa mochila, na nossa bagagem. Então, talvez nesse momento falar assim, olha, eu estou um pouquinho apreensiva porque tem um relatório para entregar hoje, ou tem esse projeto que está rolando essa semana e eu estou me sentindo um pouco atrapalhada e isso tá pegando, assim, tá aqui dentro, tá muito vivo para mim. Isso já pode trazer, primeiro, uma conexão com as outras pessoas, talvez uma compreensão de por que você tá um pouquinho mais assertivo nas comunicações. Eu diria isso, não é assertiva a palavra, mas tô passando um pouquinho mais reto, né? Gente, eu tô muito concentrada. Tô brincando menos, não tô indo no café. Talvez as pessoas já tenham uma compreensão do que tá se passando dentro de você. E isso faz com que também melhore a conexão. Então, é você fazer o seu check-in, outra pessoa fazer, pequenos, não precisa ser a empresa toda. Mas isso já tem um impacto super poderoso em como a gente se conecta com as pessoas. Espero, Gislene, que a gente já tenha te respondido. Deixa eu ver que tinha mais. Posso só complementar uma coisa em relação a essa coisa da Gislene? A comunicação escrita, né? Muitas vezes a gente acha que a comunicação escrita é uma comunicação impessoal ou que não tem muitos sentimentos, assim. E a minha experiência é que a comunicação escrita pode ser muitas coisas, né? Então, assim, por exemplo, no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, eu sou um voluntário que conversa com pessoas que estão lá passando por momentos emocionais difíceis, às vezes até pensando em suicídio, e eu converso com essas pessoas pelo chat, por escrito. E lá rola muita emoção. Então, assim, depende muito também de qual que é o ambiente criado. Muitas vezes, né, nessas conversas que eu tenho com essas pessoas, as pessoas dizem coisas, assim, elas recebem um acolhimento meu tão grande que elas dizem coisas que elas nunca contaram para ninguém. Que elas não têm coragem de contar e que estão ali no peito delas amarrado e fazendo mal. Então, assim, dependendo de como a gente se escuta também por escrito, isso é possível. É possível estabelecer uma comunicação por escrito que seja uma comunicação conectada. E aí, um exemplo, por exemplo, de uma coisa que aconteceu na minha empresa lá, com a minha empresa chama Música do Círculo, com o Zusa, o Ronaldo e tal, eu tenho a Júlia. E aí a gente teve um conflito, a gente viveu um conflito por e-mail com uma outra empresa. A gente ia fazer um serviço juntos, e aí o processo estava sendo realizado por e-mail, e aí o negócio começou a encraquelar ali, e a gente começou a falar, ixi, esse negócio está ficando tenso. Porque às vezes a gente nem sabe o que é, mas a gente começa a sentir no corpo que tipo, acho que tem alguma coisa me falando que temos um conflito aqui. E aí a Júlia ia responder o e-mail lá, eu falei assim, Ju, me passa esse e-mail que você vai responder só para eu dar uma olhada. E aí eu dei uma olhada, e aí eu dei uma olhada no e-mail que nos e-mails que a outra pessoa mandou, e aí eu comecei a identificar todos os sentimentos que eu via naquele e-mail que estavam subentendidos, porque a pessoa não estava falando o que ela estava sentindo.
mas eu comecei a tentar fazer essa tradução, às vezes uma palavra ou outra eu falava, opa, peraí, eu acho que tem um pouco de frustração aqui. Opa, eu acho que tem um pouco de medo aqui. E eu comecei a tentar fazer essa tradução e foi muito legal. E eu também comecei a tentar identificar, tá, o que que essa pessoa está sentindo e o que é importante para essa pessoa, né? Quais são as necessidades dela. E aí eu fiz esse mapa e, e fiz algumas sugestões no e-mail da Júlia. E aí ela falou assim, uau, o e-mail mudou muito. E aí a gente mandou o e-mail e a coisa parece que foi para outro lado, sabe? Fluiu para outro lado, assim. Então, esse tipo de conhecimento pode beneficiar muito a comunicação escrita também. Fecho, parênteses, ponto. Nossa, perfeito, assim. Eu achei perfeito. Aqui, tem mais pessoas escrevendo, deixa eu ler. O André falou assim, que ele tem trabalhado CNV em processos individuais com executivos, complementando o coaching. Ele coloca como uma ferramenta para identificar padrões em comunicação que não estão funcionando mais. E sobre isso, eu queria dizer assim, do quanto a gente hoje está diferente também enquanto sociedade. Embora ainda existam muitos padrões supernaturalizados e normalizados, né, Pedro? Padrões de competição, enfim, as pessoas já estão mais conectadas, elas já estão mais atentas ao que significa qualidade de vida, bem-estar, né? O quanto acho que as pessoas estão mais atentas ao quanto o tempo que elas passam no trabalho impacta na qualidade, na saúde delas. Eu acho que isso vem sendo falado muito mais, né? Então, hoje em dia, as pessoas não têm mais vontade de ficar num ambiente que não tenha nenhum alinhamento com os seus valores. Quem está minimamente consciente de si, né, dos seus movimentos internos, não quer ficar num ambiente tóxico. Quer sentir que aqueles valores... E outra coisa, quer sentir que aquilo que a empresa diz que é o DNA dela, realmente é vivido. E não só falado e muito desconectado da realidade, né? Então eu acho que isso é super importante. Não sei se você quer complementar alguma coisa, porque tem mais comentários aqui. E Vamos ver o mais André, algum comentário. o André, inclusive, é teu fã, admira o teu Ô, trabalho, louco. enfim. Admira o Legal, teu André, trabalho, os valeu. seus conteúdos. A Carla Antunes, oi Carla, que alegria te ter aqui. A Carla é a diretora da escola onde os meus filhos estão hoje. Como gestora, uma dúvida constante que tenho é: até onde mediar os conflitos é saudável e necessário? Quando começa a interferir na autonomia da equipe? Que legal essa pergunta. Pedro, passo a bola para você começar, pode ser? Tá, deixa eu só ver se eu entendi a pergunta. Até onde mediar os conflitos e É saudável e considerando... necessário. Quando que é Eu acho que saudável e ela, necessário? nesse lugar de gestora, pelo que eu entendo, é isso, né? Nesse lugar de gestora, até onde estar nesse lugar de mediação é saudável e necessário, e quando que começa a interferir na autonomia da equipe? Quando que começa? Ah, É um lugar tá, assim de o que eu tá. faço, né? Sim. Eu acho que assim, poxa, até que ponto a gente se dedica a uma coisa como uma mediação, né? Eu acho que até o ponto de a gente conseguir sustentar aquilo ou não. Assim, muitas vezes é mais difícil sustentar um movimento desse se a gente está querendo puxar esse movimento sozinho. Então, acho que é muito mais fácil a gente sustentar quando a gente tem companhia, né? Companhia de outras pessoas que estejam querendo apoiar a gente na sustentação dessa mediação. Acho que não tem muito uma medida, né, de quanto que a gente se dedica a uma mediação de um conflito. Assim, é lógico que num grupo de pessoas a gente nunca vai conseguir atender os desejos de todas as pessoas, né? Mas a gente pode se dedicar a cuidar das necessidades daquelas pessoas.
que eu acho que são coisas diferentes. Então, às vezes, as pessoas desejam algo, mas quando eu entendo o que está por trás daquele desejo, do que aquela pessoa está querendo cuidar, né? O que é importante para aquela pessoa que está por trás daquele desejo, eu consigo visualizar outros caminhos para tentar contemplar que é aquilo que é importante para essa pessoa. Então, às vezes, não vai ser exatamente do jeitinho que ela queria, mas vai ser de um outro jeito que talvez contemple um pouco mais ela, assim, né? Agora, o quanto que a gente se dedica a esse processo? Eu acho que o quanto a gente conseguir, o quanto que a gente conseguir sustentar, o quanto a gente tiver apoio, o quanto a gente tiver energia, né, para sustentar. E o quanto que também para as pessoas ali fizesse sentido sustentar esse espaço. E sustentar esse espaço vai depender das pessoas verem que aquilo realmente pode beneficiar elas, pode beneficiar o próprio trabalho delas. Quando as pessoas não veem sentido em fazer alguma coisa, o engajamento delas é muito pouco, é muito, né? Eu fico muito confuso quando alguém propõe para eu fazer alguma coisa que eu não entendo qual que é o propósito daquilo, eu fico desconectado. Agora, quando eu entendo qual que é o propósito da atividade, do movimento, do processo, e eu entendo que aquilo pode não só me beneficiar, mas beneficiar as outras pessoas, beneficiar os relacionamentos, eu vivo isso na pele. Às vezes pode ter uma demonstração, né? Uma pequena demonstração que me faça sentir isso na pele. Isso pode ser um convite para as pessoas ajudarem a sustentar, né? Agora, realmente é um malabarismo nas necessidades, né? Só que eu acho que é um malabarismo que a gente pode fazer, às vezes, sozinho, como líder, gestor. Tipo, é um malabarismo que eu tô tentando fazer sozinho, eu tô me enforcando, a água tá subindo aqui, né? Porque tá toda essa responsabilidade nas minhas costas. Mas o fato de eu ser líder ou gestor não quer dizer que eu preciso fazer tudo sozinho e me responsabilizar por tudo sozinho, né? Eu posso falar assim, galera, ó, esse aqui é o projeto, vai depender da gente, né? O que é importante para cada um aqui e compartilhar essa responsabilidade também. E aí, quando o todo não sustentar mais, não sou eu que não estou conseguindo sustentar mais. É que não está fazendo mais sentido para aquelas pessoas, né? Não sei se eu te respondi o que você gostaria de ouvir, mas é difícil medir, assim, né? Estabelecer uma medida. Diga aí se foi de alguma forma útil para você o que eu falei. É Carla, né? Carla, se a Carla estiver aí, se você puder falar ainda, Se a Carla. Carla não foi embora depois da minha resposta. Não. Porque às vezes, sei lá. Mas enfim, Carla, se você estiver aí, Pedro gostaria de saber se foi útil a resposta. Ou qualquer outra pessoa também que gostou da resposta aí, diga lá. Bem legal. Eu queria que a gente pudesse, a gente já está com 38 minutos de live. Meu Deus, como passa rápido. Passa muito rápido. Meu, tem muita coisa para falar. Meu Deus, o que a gente faz? Não, ó, eu acho que já vale falar do nosso workshop. A gente não falou até agora, a gente não falou. Bora Minha falar, gente, então, a gente vai dar um workshop gratuito sobre isso. Workshop gratuito para botar a mão na massa sobre isso. Já vamos falar agora, porque quem está aqui, aproveita que está aqui, né? O que mais que é importante falar sobre esse workshop? Carla, ele quer dizer, o Pedro, a Carla falou que foi muito útil, ela está aqui, te agradeceu e agradeceu o acolhimento também. Bora falar do workshop, então. Então, vamos falar quando vai ser? Que vai ser na semana que vem, na terça-feira. Dia 22, terça-feira. Isso mesmo. Vai ser de quanto tempo, Pedro? 2 horas, vai ser das 19h30 às 21h30, online, gratuito, sobre esse tema CNV, comunicação não violenta no ambiente de trabalho, para a gente conseguir dar conta de mais coisa, porque essa live é muito rápida, 1 hora, meu Deus. E como é que faz para se inscrever? Fala. Deixa eu só falar que além da gente falar nesse dia, a gente vai estar num ambiente fechado, que vai ser o Zoom, né? Então a gente vai ter a oportunidade de ouvir também, como eu sinto vontade de ouvir as pessoas, de propor coisas. Total. Como a gente faz para se inscrever?
Olha, eu não sei você, mas eu botei o link no meu Linktree lá, no link que está na minha Hum, bio. Então depois, se as pessoas quiserem entrar lá na minha bio, clicar no link, o link já está direto eu, lá. É uma pausa dramática. eu falei, acho que a tua conexão tá instável. Puf, caiu. Só É, você que é. caiu. Pelo menos nós ficamos aqui, todos nós que estamos aqui, além de você. Eu Maravilha. queria, eu queria, eu já falei do link, vou também colocar, vou distribuir nos meus grupos do WhatsApp, vou colocar no meu Face, botar por tudo aí esse link para as pessoas Maravilha. poderem acessar. Se você tiver vontade de participar, vem com a gente, convida também quem você tiver vontade de convidar. E eu Com acho, certeza. Pedro, a gente tinha vários exemplos e tudo. Eu queria falar um pouquinho mais, Pedro, sobre a escalada da violência. A gente conversou um pouquinho sobre isso e a gente ainda tem uns 15 minutos, né, até Hum, terminar a nossa live. E eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso. É, Deixa eu ver. Um pouquinho eu já falei, né? Quando estava falando sobre o conflito que a gente não cuida, né? Quando a gente tem algo ali que não é dito, acaba tendo um custo alto, muitas vezes, ou interno, ou sobre as questões que vão ficando vivas. Mas você tem um exemplo maravilhoso que você me contou sobre essa questão se transformar em violência mesmo, né? Então eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, embora eu aham. realmente espere que ninguém que está vendo a gente, e na verdade esperaria que ninguém tivesse vivendo uma coisa dessas, mas como a gente é humano, isso Uhum, é possível, né? E uhum. vai lá, Pedro, tá contigo a bola. Tá. Bom, gente, assim, né? Quando a gente está falando de comunicação não violenta e relações humanas, vale tudo para dentro e para fora do trabalho, né? A única coisa que a gente está fazendo quando a gente fala no ambiente de trabalho é transpondo essas mesmas dinâmicas para dentro do ambiente de trabalho e vendo como isso se aplica, né? Como isso pode estar a serviço aí desse ambiente. Mas todo mundo já viveu uma escalada, um processo de escalada de um conflito que começa com uma coisa pequena e aí o negócio vai se amarrando, vai virando uma coisa grande, grande, grande e muitas vezes acaba numa agressão muito intensa, uma agressão física, né? Uma morte, alguma coisa assim. Então, eu fui fazer uma vez um trabalho numa empresa que eles não tinham muito essa cultura de falar sobre conflitos, de mediar conflitos, de criar espaços para as pessoas se expressarem, se ouvirem. E aí, infelizmente, em algum momento lá teve um conflito entre um colaborador e outro, e aí ele deu um tiro. Um deu um tiro no outro e matou o outro, né? E aí isso precisou acontecer para que eles se tocassem de que era importante eles olharem para isso e cuidarem disso, né? Porque somos seres emocionais, somos seres que sentimos coisas, né? Somos seres que temos conflitos. E aí havia até alguém botando aqui, acho que foi a Lucila, conflito versus confronto. Como é que é isso, né? Depende muito. Muitas vezes a gente entende o conflito já como uma experiência violenta e não necessariamente, né, Dani, você falou sobre isso. Então, assim, a grande arte desse universo, eu acho que é realmente pegar o conflito e como que a gente aproveita o conflito para a gente fazer ajustes na nossa convivência, para a gente poder cuidar das nossas necessidades, das necessidades de todo mundo que está envolvido, né? E não simplesmente chegar numa solução rápido que deixa de contemplar algumas pessoas. E aí, provavelmente, essas pessoas que não estão sendo contempladas, elas vão ficar com essa sensação de desconexão e de falta de consideração, né? Então, esse foi um grande exemplo de um conflito que escalou e acabou numa tragédia, mas existem outras escaladas de conflito também, né? Que a gente vive no dia a dia e que, se não são cuidadas, realmente escalam e, dependendo das pessoas, escalam para um grau de violência altíssimo, né?
Você sabe que eu me lembrei, Pedro, de uma coisa, é trágico, né? Mas o quanto isso pode realmente ser trágico às vezes, né? Eu morava em Caxias do Sul e lá aconteceu uma situação de dois funcionários demitidos de uma empresa e esses funcionários foram até a casa do proprietário da empresa e mataram o filho dele. O filho. Né? Então, assim, parece muito distante às vezes, mas é fato de que o ser humano, quando ele está com o seu sistema de luta ou fuga muito acionado, dependendo dos seus recursos internos e das coisas que a sua mente pode produzir, né, e do quantas necessidades não atendidas estão ali, muito vivas, pode chegar, sim, a um ponto de extrema violência, né? Então, sobre a cultura organizacional também, né? A gente falou sobre a questão do quanto isso impacta no desejo das pessoas ficarem na empresa, né? Ficarem naquela instituição. Um ambiente, a gente sabe, né, que um ambiente que promove colaboração, ele acaba tendo mais engajamento da equipe e isso acaba também... Tem muitas pesquisas já que mostram do quanto isso impacta positivamente também na produtividade, né? Então, se a gente pensar nas habilidades do século XXI, né, que são comunicação, criatividade, pensamento crítico, colaboração, né? Tem mais uma que eu nunca lembro, eu acho. Se a gente pensar nisso, né, o quanto a CNV realmente pode trazer uma base para que a gente possa melhorar esses relacionamentos e ter mais conexão nesses ambientes, ter mais confiança na equipe, né? Então a gente costuma falar que na CNV a gente joga o jogo do ganha-ganha. E para isso é preciso também ter essa confiança, né? Porque às vezes a pessoa não tem tanta confiança de que aquele outro está genuinamente interessado, que a pessoa faça bem a sua parte, que a pessoa não está interessada em colaborar com o seu trabalho. Às vezes tem essa coisa de desconfiança. Está querendo subir mais rápido do que eu. Então tem histórias que a gente se conta, muitas vezes, que impactam nisso. E quanto mais a gente humaniza e aproxima, conecta essas relações, mais isso pode se dissolver e ser benéfico, eu diria, né? Posso falar Queria uma te coisinha? perguntar. Pode. Tem uma coisa também que muitas vezes acontece, que é empresas contratam treinamentos de comunicação não violenta para que os funcionários possam ser mais explorados ainda, Eita. para dar uma anestesiada aí na galera, né? E para que eles possam contribuir cada vez mais com a produtividade. Então, isso é muito importante eu acho muito importante de dizer, né? Qual que é o objetivo da comunicação não violenta? Não é aumentar a produtividade, não é explorar mais ainda o trabalho das pessoas. O objetivo é que a gente possa se cuidar uns dos outros, cuidar daquilo que precisa ser cuidado, né? E, inclusive, repensar qual é o conceito de produtividade que a gente quer ter no nosso trabalho e nossas relações profissionais. O que é produtividade, né? O que é uma relação produtiva? O que é um trabalho proveitoso? Né? O que é um trabalho que vale a pena para você? Então, assim, dinheiro é muito importante por causa de muitas questões. Mas só o dinheiro muitas vezes vai deixar o seu trabalho muito pobre, né? Então, como é que a gente pode, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima, tentar mexer alguns pauzinhos ali para que a gente possa olhar para as nossas necessidades como ser humano e ver que dinheiro cuida de algumas coisas, mas não cuida de outras. Como é que a gente pode cuidar cada vez mais uns dos outros? Porque quanto mais a gente cuidar... Pô, imagina, você trabalha numa empresa que as pessoas se dedicam a cuidar de você. Eu não vou querer sair dessa empresa. Eu já fiz treinamentos em empresas que essas empresas queriam cuidar das pessoas, queriam cuidar das famílias dessas pessoas e queriam cuidar das comunidades aonde essas famílias estavam inseridas. Então, assim, poxa,
são muitos benefícios, né? Mas para você conseguir fazer isso, tem uma série de mudanças aí culturais que quando vem de cima para baixo é que nem lavar escada, né? Lavar escada é muito mais fácil lavar de cima para baixo do que de baixo para cima. É possível lavar a escada de baixo para cima? É possível. Mas é mais fácil lavar a escada de cima para baixo, né? Adorei essa. Adorei. É o jogo do ganha-ganha, quando todo mundo se interessa por cuidar, quando a energia, a cultura do cuidado está ali, né? Presente. Então, todo mundo ganha com isso. Não só em produtividade. A produtividade é um efeito colateral, digamos assim. Porque você está mais feliz, então você tem um melhor desempenho. Você colabora, Uhum. aí as pessoas se cuidam, né? Eu acho que isso é tão importante. Sim, e até de um ponto de vista assim de das pessoas repensarem se elas se faz sentido para elas estarem trabalhando com aquilo que elas estão trabalhando, né? Se aquela empresa está a serviço de uma causa que realmente faz sentido para elas, ou se é uma empresa que está simplesmente querendo que as pessoas comprem mais daquele serviço ou daquele produto. Será que a função dessa empresa na sociedade faz sentido? A justiça das pessoas na sociedade, será que essa, né? Aqui é isso? Parou Parou. tudo? Agora voltou. Agora você voltou. Até onde eu falei? Não, a fala não parou. Só a imagem. Ah, não, então é isso, né? É isso, é verificar, às vezes para donos de empresas, às vezes para colaboradores, se faz sentido, né? Sem dúvida. E como pode ser muito angustiante trabalhar e se sentir preso num trabalho, porque eu não tenho outra opção, né? Muitas vezes as pessoas estão num trabalho porque não conseguiram achar nada melhor ali. Então, como pode ser também angustiante você estar fazendo um trabalho que não faz sentido para você, numa empresa que não está a serviço daquilo que você gostaria que tivesse, né? Esses questionamentos também são super importantes e como que a gente lida com isso também internamente, né? Então, se a gente fosse resumir um pouco, a Carla também gostou da metáfora da escada, você viu, né? E Carla, olha só que bonitinho, assim, eu vejo que é uma empresa, bonitinho não, potente. Bonitinho é uma coisa para falar para criança, né? Mas que potente ter na mão uma empresa que tem um engajamento, né? Que tá ali pelo propósito e que você tem uma consciência e uma busca como liderança. Eu diria que é um sonho tá num lugar assim. Uhum. Mas se o teu caso não é, né? Se o caso de você que está aqui não é esse, ainda assim há o que fazer, mesmo que seja interno, né? Até que Claro. você aprenda, para você aprender a se cuidar mais também. Então, eu acho que a gente tá. Agora falta 5 minutos, 4 minutos para a gente terminar a live. Eu acho que fica o grande convite, né, de que é possível, talvez seja sim, mas pode ser desafiador para a maioria das pessoas, mas ainda assim é Uhum. possível, né, Pedro? Ainda assim tem Sim. benefício, a gente ganha em consciência, a gente ganha em saúde emocional, eu diria, né? Como a gente estava falando assim, o que a gente faz para sobreviver melhor, mesmo que seja um ambiente desafiador? Então, acho que a CNV pode nos Sim. apoiar nisso. Você quer falar alguma coisa? Como você resumiria, assim? E aí a gente volta a convidar vocês que entraram depois, que a gente vai fazer um workshop gratuito na terça-feira que vem. Minha bio para o workshop que a gente vai dar gratuito. Resumo, é? Como você termina, assim? O que você Ah, acha que... eu termino assim, dizendo que, na minha verdade, naquilo que eu acredito, eu acho que as relações profissionais, elas não são tão diferentes das relações pessoais, de um certo ponto de vista. Por quê? Porque são os seres humanos que estão ali precisando
das mesmas coisas, acreditando em coisas, né? Então, a mesma pessoa que está no trabalho, a pessoa que está em casa, a pessoa que está no relacionamento amoroso, é o mesmo corpo, né? E esse corpo, essa sujeita, ele tem necessidade de se expressar, tem necessidades de ir em busca de coisas que possam ajudar, né? Tem necessidades de tantas coisas, né? Então, acho que a ideia é aumentar essa consciência, dar recursos para as pessoas entenderem melhor alguns processos e terem mais capacidade de agir, né? De melhorar a qualidade das vidas delas, assim. E para a gente mudar, tem muitas empresas, muitos trabalhos mudando a cultura, né? Mas a gente Uhum. precisa cada vez mais assim de outras estruturas, outras relações de trabalho. E tem exemplos assim sensacionais que não vai dar para falar hoje. Venha no workshop gratuito que a gente vai dar que a gente te conta, porque tem muita coisa legal. Afinal, né, CNV não são 4 passos, né, Pedro? Então a Não gente são vai por falar sobre... passos. Não, não são 4 passos, não são só os 4 componentes. Inclusive, Tem como colocar a CNV na nossa vida. Pode falar. ó, eu vou falar uma coisa aqui. Agora sim estou te ouvindo. Desculpa, Pode falar. no nosso workshop, tá me ouvindo agora? Tá me Sim, ouvindo? sim, sim. Pode falar, que tem Então, 59 quem segundos. não puder estar no workshop, se inscreva mesmo assim, porque aí a gente te manda materiais sobre isso. A gente te manda tudo que a gente tiver para te mandar. Então, se inscreve mesmo assim, se você não puder estar. Se inscreva que a gente te manda por e-mail. Tá? Sim, O link tá na olha minha só. bio, Maria. Pedro enxergando os comentários é uma loucura. Gente, a gente vai falar sobre sistema imunológico nas empresas, a gente vai falar sobre muita coisa nesse workshop e a gente quer escutar muito também. Pedroca, obrigada. A gente se vê logo. Obrigada, gente, por todo mundo que estava aqui com a gente. Foi muito legal. Maria, vai ser semana que vem, na terça-feira. Venham com a gente. A Lucila tá falando que o Pedro é fantástico. Pedro e sua legião de Lucila, fãs. Lucila. Gente, um beijo, vai acabar. Beijo, Beijo. Pedro. Obrigadão. Salva Até. a live, salva a live. Você